Olá pessoal, tudo joinha por aí? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Carla, do ateliê Fofolas Artesanato, e hoje nós vamos fazer uma carteira bolsa com alça. Parecida com essa que tá aparecendo aí no seu vídeo. Essa carteira eu fiz inspirada no Marcelo Nunes, que é o meu top 10, é o meu número 1 preferido, e dei para minha cunhada e minha comadre, né? Aí a amiga dela viu, pediu para fazer um pouquinho maior com alça. Aí meus filhos deram a ideia da gente fazer junto, né? Enquanto eu faço a encomenda, vocês vão vendo como é. Então nós vamos precisar de barbante número 6, eu vou usar esse aqui, que foi a cor pedida pela cliente. Uma linha que seja brilhante, pra gente fazer esse acabamento que tem nessa carteira aí, que eu mostrei, né? Lá é douradinho, para combinar com laranja. Vamos precisar de um cordão, pode já ser um cordão torcido ou um cordão liso que a gente vai fazer alça, 5 metros desse cordão, mais ou menos. Na época de fazer a alça, eu mostro como faz. Marcador de ponto, para quando a gente for fazer as costuras da carteira. Marcador de carreira, para a gente saber quantas carreiras a gente fez. Tesoura sempre, fita métrica sempre. O acabamento, a ferramenta de acabamento pode ser essa, e também a agulha de tapeceiro. Vamos precisar de 2 fechos imantados. Se vocês quiserem fazer como o meu amigo Marcelo Nunes, vocês podem fazer com aquele fechinho de pressão que a gente usava antigamente, foi como ele fez a dele. E eu vou precisar de dois canudinhos assim, pode ser de qualquer material que você tem em casa. Eles não eram furados, eu pedi pro meu marido fazer 2 furinhos pra gente passar o barbante no final e passar a alça aqui. Vocês vão ver direitinho quando a gente for fazer. E eu vou usar a agulha número 5,5, ok? E a receita, eu fiz só a confecção da bolsa. A montagem a gente vai ver durante o vídeo. Fica muito difícil registrar isso e ficar de bom entendimento. Então, barbante número 6, agulha 5,5. Os pontos que a gente vai usar ponto baixo, ponto baixíssimo. Ela vai ficar nesse formato quando a gente terminar de fazer todo o nosso crochê. Nós vamos começar por aqui, depois vamos vir pra cá e vamos terminar aqui. Então a gente vai começar com 66 correntinhas para fazer 65 pontos baixos. E vamos fazer 65 pontos baixos por 20 carreiras, que é essa parte aqui. Depois, na 21ª carreira até a 12ª carreira, vamos fazer 12 carreiras, 21ª carreira, mais 12 carreiras, que dá 33, né? Carreiras, nós vamos fazer só 32 pontos baixos para fazer essa parte. Depois das 12 carreiras feitas, com 32 pontos baixos, nós vamos fazer mais uma carreira com ponto baixíssimo, pegando na alça de trás, para que na hora que a gente for dobrar, ficar mais fácil para dobrar, mais marcadinho. Aí a gente vai cortar o fio, vamos deixar mais ou menos 1,20 m, que é com esse fio que a gente vai fazer todas as costuras para fechar a carteira. Depois vamos virar o trabalho para o começo do trabalho. A gente sempre deixa um fiozinho quando a gente começa o nosso trabalho, né? Aí a gente vai emendar o fio do novelo para continuar trabalhando e fazer essa parte aqui. Aí nós vamos fazer 14 carreiras com 33 pontos baixos. Depois vamos fazer mais 3 carreiras fazendo diminuição no início e no fim, para dar essa curvinha aqui. Vamos fazer 33 pontos baixos, 14 carreiras. Depois vamos fazer mais 3, ou seja, no total 17. Fazendo diminuição de um lado e de outro, para dar essa curvinha, dar um toque especial, né? Ficar mais bonitinho. E depois mais uma carreira de ponto baixo pegando na alça de trás. Então, fazendo isso tudo, o corpo da carreira vai estar pronto. Aí, na hora de montar, fechar, eu mostro no vídeo como que a gente vai fazer. E depois, quando a gente for fazer a alça, eu também mostro no vídeo, ok? Então, vamos lá começar o nosso trabalho.
Então, a gente, pela nossa receita aqui, orientada pelo nosso querido Marcelo Nunes, a gente começa com 66 correntinhas, para dar 65 pontos baixos no final das contas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Prontinho, 66 correntinhas. A gente vai trabalhar a primeira carreira pegando aquelas alcinhas de trás. Lembra que a gente já falou várias vezes? As correntinhas ficam assim, com duas perninhas. Se a gente virar, atrás tem esse morrinho aqui de correntinha, de alcinha, tá vendo? Então, a gente vai começar por aqui, pegando essa primeira alcinha aqui. Essa aqui a gente não pega, que é que a gente fez a mais, né? Pra poder virar. Aí pega aqui e vamos fazer 65 pontos baixos. Por que a gente faz assim nesse caso? Não só para o acabamento, mas porque a gente depois, lembra que eu falei, a gente vai virar o lado, aí já fica certinho aqui pra gente trabalhar o outro lado, sem problema. Então, vamos lá, fazer os 65 pontos baixos. E daqui a pouco a gente volta pra dar continuidade, tá bom? Até já. Pronto, ó, então os 65 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, fica assim. Agora, vamos virar o trabalho e vamos continuar fazendo ponto baixo por 20 carreiras, conforme tá ali na descrição, na receitinha. Lembrando, né, sempre virar da direita para a esquerda, para ficar tudo igualzinho, certinho. E pegando as duas alcinhas, normal, ponto baixo normal, tá? A partir do primeiro. Vamos fazer 65 pontos baixos durante 20 carreiras. O que eu quero falar só com vocês é o seguinte: no finalzinho aqui, prestar bastante atenção em todas as carreiras, porque geralmente fica escondidinho o último ponto, você pensa que não é ponto. Então, é importante contar os pontos para ter certeza que tem 65 e prestar atenção no último, que ele fica mais escondidinho. E lembrar de marcar, ou no marcador, se você tiver, ou no papel, fazendo aqueles quadradinhos, para não se perder na carreira, não ficar desigual. Aquela carteira que eu mostrei para vocês no início, ela ficou com 20 por 10. Ela pediu um pouquinho maior, então eu tô pensando em fazer 22 por 12, 14. No final a gente vê como é que ficou, porque ela pediu só um pouco maior, tá bom? Então vamos fazer nossas 20 carreiras com 65 pontos e já eu volto pra gente ver como é que a gente vai fazer a segunda parte da bolsa. Até já, pessoal. Prontinho, as 20 carreiras prontas, vamos ver com o tamanho que ficou. 52 centímetros. Aqui. E a largura, 12 centímetros. Aqui ficou 12 centímetros. Tudo isso é para com o meu ponto, com a minha agulha, com a minha linha, tá? Quando você fizer, pode ser que mude alguma coisa. Então, essa parte aqui a gente já fez. Agora, vamos fazer essa pequena aqui, que é a que vai ser o porta-cartão. Então, vamos lá. Eu preciso de 32 pontos baixos, né? Aí, agora eu vou usar o marcador para ficar mais fácil para mim, para eu não ter que ficar contando, prestando atenção. Já fiz a correntinha para virar. Aí, agora a gente vai contar 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, eu tenho que fazer
eu tenho que fazer 32 pontos baixos. Eu vou fazer até aqui, onde eu botei o marcador. Vamos virar o trabalho. E vamos fazer 32 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 30, 31 e 32, que é o do marcador. 32. Aí agora eu vou fazer carreiras de vai e vem, né? Então eu vou voltar pra cá, como a gente fez o tempo todo. Uma correntinha para virar, vira pro lado direito e retorno, fazendo os 32 pontos baixos, conforme a gente viu aqui no esqueminha. Vamos fazer 12 carreiras. Quando chegar no final, eu volto pra gente encerrar e começar essa parte aqui, ok? Até já, pessoal. Já fiz essa parte aqui, né? Vamos ver quanto que ficou. 25. Por 8. Tá ficando bem maior do que eu imaginava. Talvez pela agulha que eu botei maior. Então, eu deixei um fio maior. Deixei mais do que 1,20 m para poder dar certo, tá? Se ficar muito grande para encomenda, eu faço uma outra reformulando tudo. Eu posso refazer as contas, mudando a quantidade de carreira, a quantidade de pontos iniciais, ou posso pegar uma agulha menor. Eu tô usando a 5,5, eu posso pegar uma bem menor, que aí também ajuda a diminuir. Lembrando que essa última carreira de ponto baixíssimos que a gente pega na alça de trás, não pode ficar apertada, tá vendo? Ficou certinho. Se apertar demais, fica assim, enrugado, então tem que ficar retinha. Se você tem dificuldade de fazer o ponto baixíssimo mais frouxo, pega uma agulha maior. Se você tá trabalhando com a agulha número 3, pega 5, que aí você, mesmo fazendo no seu ponto, no seu ritmo, fica um pouco frouxo. Tem que prestar atenção nisso. Então, agora vamos começar a parte final do corpo da bolsa. Lembra que eu falei que a gente tem que virar? Ó, meu pontinho, minha linha inicial tá aqui. Eu vou virar pra cá. Aí vou contar 33. Lembra que na receitinha tava 33? Vamos contar 33 e marcar. Vai passar um pontinho aqui, né? Que aqui tem 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Então, a gente vai fazer 33 pontos baixos durante 14 carreiras, né? Que é o que fala a nossa receitinha. Lembrando que as 3 últimas carreiras, 14 carreiras e mais 3 diminuindo. Então, eu vou fazer as 14 carreiras que são retas e depois eu volto para mostrar as diminuições, que vocês já sabem, mas não custa nada mostrar, ok? Daqui a pouco a gente volta. Ah, esqueci daqui da emenda. Aí, como é que faz? Você pode dar um nozinho normal, pode dar um nó de tecelão, pode fazer como eu gosto de fazer, pegar aqui no primeiro ponto, na primeira correntinha, né, no caso, e puxar. Prendeu.
Essas duas linhas eu vou deixar para cá, para quando eu for fazendo os pontos baixos já ir escondendo. Aí no mesmo ponto onde eu prendi, eu vou começar fazendo meus pontos baixos. 1, 2, até o final. Quando chegar no final, a gente faz igualzinho fez aqui. Uma correntinha e vira o trabalho. Quando eu tiver com as minhas 14 carreiras prontas, eu volto pra gente ver as diminuições, ok? Até já. Pronto, ó, já fiz as 14 carreiras dessa parte aqui. Aí agora vamos fazer as diminuições para dar essa curvinha aqui. Como é que a gente faz? Já fiz a correntinha para virar. Normalmente eu iria trabalhar aqui, né? Que é o primeiro ponto. Eu não vou trabalhar, eu vou pular esse ponto, ou seja, já estou fazendo a primeira diminuição. E venho para esse ponto aqui. E vou fazer os pontos até o antepenúltimo ponto da carreira. Porque os dois últimos eu vou utilizar para fazer a diminuição. Chegamos aqui no... Deixamos os dois últimos pontos que a gente agora vai fazer a nossa diminuição do final da carreira. Como é que a gente faz? Tem várias maneiras de fazer. Essa a gente vai fazer assim. Vai puxar no penúltimo ponto, não vai encerrar, vai puxar o último ponto. Lembra aquele último que é pequenininho, que a gente pensa que não existe, mas ele tá ali? E vou fechar os três juntos. Faço uma correntinha e viro o trabalho, porque a gente vai fazer isso mais duas vezes, a mesma coisa. O primeiro ponto eu pulo, que seria esse, venho para esse. E no final vou fazer da mesma forma. Eu vou terminar as 3 carreiras que faltam e volto pra gente ver como é que monta e costurar. Até já. Ó, já tá feita aqui a voltinha, ficou bonitinho, né? Eu fiz o acabamento aqui desse lado, então esse lado vai ser o de dentro, tá vendo? Fica imperceptível. E agora a gente vai montar. Como que a gente vai fazer? Já coloquei a agulha aqui naquela linha que a gente deixou a mais, lembra? Aí primeiro eu vou dobrar essa parte grande aqui por cima dessa. Ó, assim. Prestar atenção para ficar direitinho, certinho. Aí eu posso vir aqui, ó, com um marcador e prender aqui, para ficar mais fácil de trabalhar. Aí agora eu vou pegar essa segunda parte aqui, que ficou com a linha, e vou dobrar para cima dessa. Ó. Posso também pegar o marcador e prender aqui, para ficar mais fácil de trabalhar. Posso pegar o marcador e prender aqui no cantinho também. E dá mais segurança, sabe? Pra não ficar torto, não dá erro. Ó. Praticamente já tá pronta a nossa carteira, viu? Aí agora a gente vai costurar. Vamos começar por esse lado aqui, que é onde tá o fio, né? Desse lado aqui, a gente só vai costurar duas, né? Porque a gente dobrou isso aqui. Esse lado aqui a gente vai costurar 3 partes, porque não tem a dobra, né? Então, vamos lá. Ó, ajeita aqui, vê se aqui tá certinho. E a gente começa. Como a gente vai costurar do lado certo, a gente não pode fazer daquele jeito. A gente precisa costurar do primeiro jeito que eu ensinei. Vem aqui, sai aqui, aí vem para cá e sai aqui, porque aí fica direitinho e a gente não erra, né? Não fica feio o acabamento. Então, vamos lá. Ó, tem várias perninhas aqui. Pode escolher uma perninha e fazer. Só procura fazer, quando se começar numa perninha, procura fazer todo a costura pegando a mesma perninha de todos os pontos, para não ficar uma perninha aqui e uma perninha lá. Então, vamos lá, vamos pegar essa aqui.
tô aqui, né? Eu venho pra essa outra aqui do lado e saio nessa aqui da frente. Aí agora eu venho nessa aqui do lado e saio nessa aqui da frente. Eu venho pra do lado e saio nessa correspondente. Estando com tudo certinho, as contagens, as carreiras, não tem o que errar. É só fazer num e fazer no outro. E vai fazer assim até o final. Até aqui. Até a metade dessa parte aqui. Por que até a metade? Porque é aquela que a gente vai fazer uma divisória para botar cartão, botar outras coisas. Pode também deixar assim, mas eu acho que fica melhor assim, mas com a divisória. Então a gente vem com a fitinha métrica, já pode deixar até marcado também. 26 dividido por 2 de 12, né? Não, 13. Olha eu fazendo conta errada. 13, né? 13 mais 13, 26. Então, o meio é mais ou menos aqui. Aí a gente já deixa marcado, tá? Vamos fazer essa costurinha até aqui. Quando chegar aqui eu mostro como que a gente vai costurar aqui, porque a parte de trás não vai costurar, só vai costurar essas duas partes aqui, ok? Já volto com vocês já já. Já chegamos aqui no meio, naquela marcação que a gente tinha feito, agora vamos costurar. Agora a gente precisa botar a mão aqui dentro, porque eu só quero costurar junto essas duas partes. E como que a gente vai fazer? Essa é a mais fácil que tem. Eu posso fazer assim, ó. Venho aqui, pulo um, tá vendo o furinho ali? Coloco aqui, pulo um e coloco aqui. Venho aqui, pulo um, coloco aqui. Por que eu tô pulando? Porque eu vou voltar pegando os que eu não fiz agora. Agora eu vou voltar. Já cheguei aqui, agora eu vou voltar. Posso fazer por aqui, ó. Agora eu vou costurar por cima o que eu não costurei na ida, né? Ó, tá vendo? Eu passo por baixo, tá vendo que esse aqui foi por cima? Esse aqui eu vou passar por baixo e vou sair aqui. Ó. Ó, vou passar por cima e por baixo. Por cima e por baixo, sempre com a mão por dentro para não correr risco de pegar a parte que eu não quero pegar, senão vai ter que soltar tudo. Por cima e por baixo. Por cima. E agora eu vou voltar para a costura que eu tava fazendo. Pronto. Tá vendo? Presinho, aqui solto. E agora a gente volta para a costura que a gente estava fazendo. Desse lado. E nessa alcinha. Desse lado. E nas alcinhas.
Aí agora eu vou fazer isso tudo até o final. Lembrando que quando chegar aqui, ó, tem que estar juntinho aqui. Eu vou até botar um marcador aqui. Então tem que prestar atenção que aqui a gente vai pegar 3 partes, ó. Essa parte aqui, a parte do meio e a parte de cima, de fora, tá? Então tem que prestar atenção, porque ó, tá vendo? Repuxa um pouquinho, esse aqui tá mais pra fora, pra até, além de ajeitar, não esquecer de costurar, porque se esquecer de costurar aqui, vai ter que desfazer tudo que não tem como arrumar, tá bom? Eu vou terminar então e já volto pra gente botar a alça e fazer o acabamento, ok? Até já, queridos. Pronto, ó, costuramos tudo, ó, as laterais. Agora vamos fazer o acabamento nessa parte aqui. Eu peguei, como eu falei, eu peguei essa linha aqui, como eu não tinha 2 rolos, que eu vou botar ela dobrada para ela poder aparecer. Eu cortei e dobrei aqui. Aí eu peguei uma agulha menor, né, a 3,5, para não ficar aquela outra agulha muito grossa, né, e ficar ruim. Aí vamos fazer aqui do lado de fora. Eu vou fazer com ponto baixo, tá? Na parte da... Como, ó, prendi. Aí agora no mesmo furo, fazer o primeiro ponto baixo. E aproveita já para esconder esse iniciozinho da linha. E a gente vai fazer um por um na aba da bolsa, só para dar um acabamento, para dar uma graça, porque se a gente olhar bem, nem precisaria, porque tá bem bonitinho, bem ajeitadinho, é porque eu gosto de dar acabamento, tá? Então esse aqui vai ser assim. Tem um fio só, trabalhar com 2 fios é ruim por isso. Bom, aí a gente vai fazer todo o acabamento aqui, na parte da aba. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a alça. Como eu falei, eu precisei de 5 metros do fio, do cordão, né? Para fazer, ficou 1,20 m, mais ou menos, 1,25 m, 26 m, ficou um pouquinho assim, um pouco menos de 1,30 m. Como é que a gente faz? Eu vou fazer só num pedacinho, porque se eu fizer 1,30 m não vai aparecer aqui, vocês não vão ter ideia de como é. Aí, nesse momento, a gente precisa de ajuda. Ou você prende na maçaneta da porta, né? Você dobra 5 metros. Aí você vai dobrar 5 metros ao meio, né? E vai prender, vamos supor que seja a maçaneta da porta aqui. Aí você prende na maçaneta da porta e faz. Ou você pede ajuda. Geralmente, meus filhos me ajudam. Minha filha agora vai segurar pra mim e eu vou enrolar. Aí a gente enrola até... Fica com a mão aí, não mexe pra cá, não. A gente enrola até chegar no final. Bem enroladinho. Pra poder dar o efeito que a gente precisa. Chegou no final, o que que eu faço? Eu pego a outra ponta, ó, tá tudo enroladinho, e junto. Aí ele fica assim. Desse jeito. Pode fazer até isso para alça de mão, tá vendo? Eu fiz uma pequenininha para vocês verem. A minha já tá pronta aqui, ó. Ficou desse jeito. Ficou bem bonita. Aí eu já coloquei aquelas 2 pontinhas na ponta com essa linha aqui, porque essa linha aqui eu vou prender na bolsa. Na lateral da bolsa. Que é para ficar a alça. Aqui assim, ó, tá vendo? Nessa lateralzinha aqui, a gente puxa... Pode puxar com a agulha, pode botar o fio na agulha de tapeceiro ou fazer como eu gosto de fazer com a minha ferramentinha. Puxo um lado. Puxo o outro lado em outro buraquinho, né? Pra gente poder dar o nó e prender. Tá aqui. Aí tá aqui. Aí dou uma viradinha para eu poder trabalhar.
Aí eu vou dar um nó. Aí nesse momento a gente precisa dar uma apertadinha, porque é alça, né? Mesmo que seja uma alça de coisa mais leve, né? A gente precisa dar firmeza, tá? Aí, isso aqui, que linha é essa aqui? É o próprio barbante, só que eu peguei o barbante e parti ele ao meio. Eu abri, aí ficou 3 fios para um lado, 3 fios para o outro. Eu tô usando só 3 fios. Lembra que eu falei que o barbante era número 6? 6 fios. Eu tô usando só 3 fios para prender aqui. Aí vou prender a outra do mesmo jeito, na mesma direção de preferência. Vou fazer o acabamento e eu vou terminar a bolsa. Já volto com ela terminada. E depois que a gente faz isso, a gente vai prender o botão. A parte mais fininha, as duas são finas, mas uma é bem fininha. A parte mais fininha fica sempre na parte da bolsa que a gente vai movimentar, para não ficar pesado. Aí eu costuro um aqui e o outro aqui. Aí, quando eu fechar, fica assim, fechadinho. Então, eu vou terminar tudo e volto pra gente ver a bolsa terminada, tá bom? Aí vocês me ajudam a me dar ideia se realmente ficou bom o tamanho, porque eu falei com meus filhos, eu mostrei pra eles acharam que tá ótimo, que tá contemplando o que a cliente pediu. Então, já eu volto, tá? Prontinho, gente. Essa é a bolsa. Ficou desse jeito, tá? Um tamanho, eu acho que ficou bom, eu acho que a cliente vai gostar. As duas presilhas, a gente pode colocar o celular, identidade, cartão. E pronto. Eis aqui a bolsa. Agora vamos ver se a cliente vai gostar, que é o principal, né? Foi ótimo estar com vocês nessa confecção. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Que Deus sempre nos ilumine e nos proteja. Fiquem com Deus. Tchau.